Olhar para o passado nos faz entender o presente. A partir dessa premissa, hoje vamos ouvir um historiador sobre o grupo político que assumiu o governo federal há quase um ano. Como a chegada de Jair Bolsonaro à presidência inaugurou o pensamento da extrema-direita no poder central. Quem conversa comigo é o professor de História da UFMG, Rodrigo Pato Samota. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. É um prazer. Rodrigo, como é que você vê essa chegada, à presidência dessa extrema-direita? É possível fazer paralelo com outros momentos da história do país, da história da República? Há paralelos aí com comparações com momentos em que nós tivemos governos de mais à direita, né? Governos mais radicais à direita. As comparações mais óbvias são com a ditadura Vargas, de 37 a 45, e a ditadura militar, de 64 a 85. Há muitas coisas semelhantes, né? Uma delas é o discurso anti-esquerdista muito forte, né? Que marca tanto as duas ditaduras quanto a candidatura a Bolsonaro. A identidade política dele é muito construída em cima disso, né? Eu sou aquela pessoa, aquele líder que odeia a esquerda, que combate a esquerda. Inclusive teve momentos assim de discurso muito virulento, né? Que praticamente prometia repressão, né? Exilar pessoas e coisas piores, né? Que ele andou falando na campanha eleitoral. Reafirmou isso no discurso dele da ONU, né? Ele reafirmou essa ojeriza à esquerda e nomeou lá na ONU especialmente o socialismo. Isso é muito parecido com as ditaduras. Não é à toa que o Bolsonaro é admirador da ditadura militar, fala isso o tempo todo, né? Ninguém desconhece isso, né? Desde que ele era deputado, ele sempre falou isso. Então esse daí é o ponto que mais se aproxima da... Chegou a fazer homenagem, né? E dar o voto... Ao Brilhante Ustra, né? Ao Brilhante que é uma Ustra, coisa extremamente chocante, porque é um militar acusado de torturador, né? Isso é triste. Agora, tem outros grupos também aparecendo, para além do grupo político do Bolsonaro, que está querendo montar um partido, né? Tem a ambição de criar o Aliança pelo Brasil, agora de saída do PSL. O partido do Bolsonaro. Né? Exatamente, que é da família Bolsonaro, né? Mas tem aí também grupos que estão tentando também se projetar como partidos políticos, eles existem, mas criar os seus próprios partidos. São os neointegralistas, os udenistas, né, que estão tentando resgatar um partido que no passado teve sucesso. Onde que esse pessoal da direita estava? Né? Esse pessoal da direita mais à direita, né? Porque nós sabemos que o Congresso Nacional é representado por... você tem gente mais ao centro, mais de centro-direita, mais à direita, mas digamos, essa extrema-direita, onde que ela estava? Ela estava às margens da sociedade, né? Os grupos de extrema-direita sempre existiram, eles nunca deixaram de existir. A questão é que eles eram menos visíveis e eles... recrutavam menos, né? Eles tinham menos capacidade de convencer as pessoas. O processo político que a gente está vivendo nos últimos anos provocou uma radicalização da visão de mundo de direita. Então esses grupos que eram pequenos estão se tornando mais visíveis. Os integralistas, por exemplo, eles estão reorganizando-se desde os anos 90, tem vários pequenos grupinhos. Assim como sempre teve grupinho nazista, né? Nunca deixou de ter, só que todos muito pequenininhos. E nesse contexto em que a gente tem um presidente de extrema-direita, em que há vários discursos de direita aí circulando pelas redes sociais e pela toda a forma de mídia, esses grupos de direita se sentem incentivados, né, a vir à tona. E aí eles falam mais alto e mais pessoas ouvem. Eu acho que... As redes sociais são importantes nesse sentido. Não tem nenhuma dúvida. Agora, tem uma pedra de toque, um momento que é identificado aí nessa história recente... Acho que a pedra de toque é 2013 e 2014, né, quando há um incremento desses movimentos de direita. Não tem muita dúvida disso, especialmente na campanha eleitoral de 2014, né, porque houve uma mobilização muito forte contra a candidatura de centro-esquerda da Dilma Rousseff, que queria se reeleger e se reelegeu. Aquela campanha já tem uma mobilização de direita muito forte, né, uma mobilização contra a esquerda, contra o vermelho, contra o comunismo. Naquela ocasião, aqui em Belo Horizonte era visível, né? Muita gente foi para votar com roupas amarelas, as camisetas famosas camisetas da CBF,
e hostilizava pessoas que tinham roupa vermelha. Havia agressão verbal, xingamento, começaram a dizer o famoso vai para Cuba, né? Naquele momento. E que, aliás, é um lema recuperado do golpe de 64, né? Porque nos protestos de direita de 64 já se dizia, né? Vai para Cuba e também o Brasil não será uma nova Cuba. Isso era falado, então, há mais de 50 anos atrás e voltou hoje. Então, o momento chave aí, para mim, é esse momento aí, 2013, 2014. Agora, o crescimento desses grupos de direita começa no início, né, do governo, na verdade no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, mas principalmente quando o PT chega ao poder com Lula, né, que eles se articulam mais e começam a criar grupinhos de internet, redes, né, e é o período em que começa a pontuar, aí, a pontificar o agora famoso Olavo de Carvalho. Né. Na verdade, ele começou a pregação dele nos anos 90, mas ele passa a ter mais audiência no início dos anos 2000. E vai criando um grupo de seguidores, e pessoas começam a fazer os cursos, a ler as coisas que ele escreve na imprensa. Ele, inclusive, teve espaço na grande imprensa, né? Ele teve coluna no jornal O Globo, na revista Época, em um determinado período. E, assim, enfim, figuras como ele foram pontificando por aí. E ele teve êmulos, né? Ele teve seguidores e concorrentes, né? Um caso interessante é o jornalista Reinaldo Azevedo, que a partir de 2004, 2005, adotou um discurso também muito anti-esquerdista, profundamente anti-esquerdista, muito parecido com o Olavo de Carvalho, né? Mas hoje está numa outra linha, né? A postura do Reinaldo Azevedo é uma direita mais liberal, que não gosta da gente de esquerda, quer tirar a esquerda do poder, não quer que ela volte ao poder, mas também não é uma direita radical que defende, por exemplo, a violência contra os adversários ou defende a ditadura, né? Então, figuras como o Reinaldo Azevedo se afastaram dessa extrema-direita. Então, quando a gente fala de direita, é bom falar dessa pluralidade. Você tem desde a extrema-direita, fascista, nazista, bom, e o bolsonarismo, que é uma forma de extrema-direita também, que a gente ainda vai ter que classificar melhor no futuro, mas é uma forma de extrema-direita. A gente tem desde esses movimentos, então, mais radicais de direita, até a direita mais moderada, que é a direita liberal, que recusa a esquerda igualmente, mas tem uma visão de mundo mais moderada, né, mais tolerante, né? A direita liberal geralmente aceita a existência da esquerda, né, aceita que a esquerda dispute o poder também, enquanto alguns grupos da direita radical querem eliminar a esquerda do cenário, né, não quer que haja nenhum debate. Enfim. Apesar desse cenário aí, não é, que você está traçando, de que havia, né, formação de grupos de direita e depois, a partir de 2013, 2014, uma radicalização, uma polarização. O fato é que até o final do primeiro turno das eleições, início do segundo turno das eleições, os analistas, os especialistas, os cientistas políticos não conseguiam enxergar a vitória de Jair Bolsonaro. Nós temos alguma coisa que... quer dizer, esse fenômeno, como historiador, como é que você entende esse fenômeno Jair Bolsonaro? Como é que ele chega e o que é possível, como é que a gente pode entender isso na linha da história mesmo? Bom, primeiro, a vitória eleitoral dele dependeu de muitas coisas, né? Dependeu, por exemplo, da fraqueza de candidaturas de direita mais moderada, né? Como a candidatura do PSDB, que na eleição foi muito frágil, né? Várias do Meirelles. A do Meirelles também, a do Amoedo, várias candidaturas que ocupavam um campo mais ao centro, não se mostraram viáveis eleitoralmente. Marina, né? Da Marina. E então, Bolsonaro passou para o segundo turno. E no segundo turno, a direita moderada toda votou pelo Bolsonaro, quase toda votou pelo Bolsonaro, né? Não quis votar pelo candidato do PT, o Haddad. Então, o Bolsonaro teve um voto útil do centro e da direita moderada, que permitiu que ele se elegesse. Então, é uma situação muito particular. Tem a ver com a crise do PSDB, né? Quando começou todo o processo de crise do governo Dilma, do impeachment, esperava-se que o PSDB viesse ocupar o espaço. Inclusive, o PSDB esperava isso, né? O PSDB contribuiu muito com o impeachment nessa perspectiva. Só que todo aquele processo acabou levando ao esfacelamento do PSDB também, né? Especialmente as investigações da Lava Jato e de outras investigações. Então, o Bolsonaro se beneficiou
dessa crise da direita tradicional e dos partidos tradicionais, né? Então ele entrou aí como se fosse algo novo, né? Muita gente imaginou como algo novo. O problema é que ele não era novo, né? Ele estava na política há 30 anos e essas investigações aí do caso Queiroz estão mostrando isso, né? No discurso dele, você se referiu aí a que ele sempre falou do apoio dele à ditadura, à repressão, até à tortura, né? Mas há mais no discurso dele, você falou também, tem que classificar ainda o bolsonarismo, né, como extrema-direita, mas como é que você descreveria esse discurso que o coloca nessa situação, para além disso que você já tinha mencionado? A extrema-direita? Isso. Bom, primeiro esse aspecto aí de ter uma visão anti-esquerdista muito aguda, muito virulenta, né? Uma disposição de combate à esquerda que chega à raia da repressão, de usar, né, máquina policial para isso, enfim. Esse é um elemento que marca bastante a postura da extrema-direita. Outro aspecto é um discurso basicamente contra a democracia, né? Contra o sistema democrático, contra os partidos. A atitude do Bolsonaro em relação ao Congresso e aos partidos é uma atitude de quem não dá nenhum valor à democracia, né? Inclusive essa ideia de criar um partido para ele chamar de seu, um partido próprio, familiar, que ele vai comandar, né? Isso é algo profundamente antidemocrático e se assemelha muito às direitas radicais, né? Aos grandes líderes de direita. Isso aí se acerca muito, se aproxima muito do fascismo, né? Daqueles grandes líderes que projetam o poder neles mesmos, né? Que é uma ligação direta com o povo, independente de partido. Isso também é muito forte da extrema-direita. E conservadorismo moral, também, que é muito frequente na direita radical, a crítica aos novos comportamentos, né? A crítica aos comportamentos LGBT, homossexuais, etc., é uma marca muito forte da direita mais radical. Então ele tem todos esses elementos, né? O que tem de peculiar no caso Bolsonaro, que muita gente está discutindo, é que ele se aproximou dos liberais da direita no que toca à política econômica, né? Ele aceitou entregar a política econômica do governo a um grupo liberal, que quer fazer a reforma do Estado, privatizar, etc, etc. O que isso não é típico. Contrariou, inclusive, a história dele, isso, né? Isso daí como que é fora da curva, porque as direitas radicais geralmente não são liberais em nenhum aspecto, e muito menos no aspecto econômico. Eles geralmente são a favor de um Estado forte. Inclusive as pessoas com quem Bolsonaro se identifica e mundo afora, alguns desses líderes, né, não são liberais do ponto de vista econômico, né? Como o governo lá da Hungria, Viktor Orbán. Então, nesse aspecto, né, o Bolsonaro fez uma aliança com os liberais, até certo ponto inesperada, porque a trajetória dele era toda outra, né? Ele fez essa escolha eleitoralmente, ele calculou que isso era útil eleitoralmente para trazer apoio, provavelmente para trazer financiamento eleitoral, né? E ainda segue com essa aliança com os liberais. Agora, não se sabe até que ponto também, né? Porque ninguém acredita muito que isso seja uma coisa de convicção. É mais algo de oportunista, de passageiro. Mas isso não muda o fato de que seja uma direita radical. As redes sociais foram importantíssimas para a eleição de Bolsonaro. Com certeza. E têm sido usadas por ele largamente, inclusive de uma forma como ele tem mantido uma postura de candidato nas redes, tentando claramente manter né, um eleitorado ali, digamos, de raiz. Né? Agora, isso é um diferencial, né? O uso das redes sociais e isso ter sido possivelmente determinante para a eleição dele, é um diferencial em relação ao passado, né? A nossa história. Até porque antes não havia essas novas mídias, né? Isso é um fenômeno recente que está mudando toda a lógica da política. A academia está estudando isso, assim, no sentido de como é que muda, né, a relação com o eleitor. Há muitos estudos sobre isso, sobre o impacto nas eleições, aqui e no mundo todo, né? Essas redes sociais mudaram todo o sistema eleitoral, o funcionamento das eleições. Inclusive, o ideal é que houvesse uma regulamentação melhor disso, né? Inclusive para combater o mau uso, a manipulação, as fake news, etc., que no caso do Brasil tiveram um impacto muito forte. Mas isso é um fenômeno global, né? O problema do Brasil é que aqui a regulação disso é muito frágil, né?
O TSE, muita gente critica, eu concordo, ele foi muito omisso durante a campanha, porque recebeu muitas denúncias e não fez nada. Isso é muito preocupante, porque as redes sociais podem deformar o resultado das eleições. Mas é uma coisa nova, que todo mundo está aprendendo a lidar. É curioso que a direita, conservadora inclusive, aprendeu a usar uma ferramenta nova. Saiu na frente. Saiu na frente. Agora é um pouco também pela sua própria condição, não é? Porque normalmente a esquerda e a centro-esquerda e os liberais são grupos políticos ligados a uma tradição do discurso racional, da ciência, da argumentação e do uso da mídia tradicional escrita, do jornal, do livro, do comício, até da televisão, né? Esses grupos de esquerda e liberais sempre tiveram um bom uso das mídias e dos discursos tradicionais. Essa direita veio correndo por fora, né? Alguém lá com um pensamento estratégico percebeu que o espaço cultural tradicional era dominado pela esquerda e pelos liberais e que havia um espaço a conquistar nessas novas mídias, né, que são, enfim, as chamadas redes sociais. E aí começaram a investir nisso, começaram a criar mecanismos, criar discursos, né? E há um grande desafio, né, para os grupos de esquerda e liberais de enfrentarem esse discurso político de direita nas redes sociais. E não é fácil isso, porque muito desse discurso da direita, mais radicalizada, é um discurso que trabalha muito em cima das fake news, né? Trabalha muito em cima de boato, de mito, de fabulações, de argumentos que não se pode comprovar, não é? E a esquerda e os liberais têm uma tradição de debate mais racional, em que você tem que não só apresentar argumentos, mas você tem que apresentar evidências. É um debate mais baseado no raciocínio, no convencimento, enquanto que alguns grupos de direita, especialmente esses novos, né, estão mobilizando gente através das redes, através da emoção, né, através da... E o imediatismo, né? Você não tem que argumentar muito, solta uma ideia, uma imagem forte, uma acusação, principalmente uma acusação. É um discurso muito belicoso, né? Muito briguento. Agora, professor, o conservadorismo de costumes no poder pode trazer uma mudança de rumo no país? Pode interferir? A pergunta é o quanto pode interferir um governo que tem digamos, que é tão conservador nos costumes, que tem uma proximidade, inclusive, com o pentecostalismo, a religião, enfim, coloca tudo no mesmo pacote, né? Ao pensar a família, ao pensar os costumes em geral. Isso pode interferir na nossa base social mesmo, na nossa forma de pensar, na nossa cultura? Pode interferir no aspecto repressivo, né? Porque o Estado pode usar a máquina de repressão para coibir esses novos comportamentos e pode também usar, enfim, as mídias, a educação para tentar combater os novos comportamentos também através do discurso. Então, tanto pela repressão quanto pelo discurso, o governo tem muitos recursos, né, para isso. A questão é saber que eficácia vai ter, né? E aí é interessante a gente voltar aqui à comparação histórica e pegar a ditadura dos anos 60 e 70, que era muito conservadora do ponto de vista moral, né, extremamente conservadora. Ela acusava a esquerda de querer acabar com a família, etc. E aí o governo, então, militar, tinha uma postura muito conservadora, tinha uma aliança forte com líderes religiosos conservadores. Só que a ditadura não conseguiu evitar as mudanças de comportamento da época, né? Não conseguiu evitar a revolução cultural da época. O movimento hippie, o sexo fora do casamento, a pílula, o uso de drogas, né? Eles tentaram coibir isso, mas não conseguiram. Então, eu acho que certas tendências de mudança de comportamento são muito dificilmente reprimíveis, né? Eu acho que ninguém vai conseguir evitar que uma pessoa que quer ter uma orientação homossexual, que ela não siga essa orientação. Acho que ela vai talvez ser mais discreta, né? Mas ela não vai deixar de ser o que ela quer ser, né? do campo dos comportamentos. Então, eu acho que essa iniciativa estatal de reprimir comportamentos, ela é fadada ao fracasso, assim me parece. Esse crescimento do pentecostalismo e agora com o apoio aí do Estado, isso
isso pode ser relacionado à fragilidade econômica do país? Não, eu não creio que tenha a ver com a fragilidade econômica. Eu acho que tem a ver com uma série de fatores, com o declínio da religião católica, tem a ver com o proselitismo dos grupos religiosos neopentecostais, que tem uma estratégia de proselitismo muito eficiente, né? Tem um treinamento de pastores e atuaram em áreas... eu acho que pode ter sido favorecido pela fragilidade da estrutura social brasileira, né? Da pobreza, da falta de presença do Estado em certas regiões. Isso pode ter contado, né? Agora, é um fenômeno religioso também que é difícil, né, conectar somente a razões econômicas e sociais. São identidades religiosas que vão se construindo. Agora, é um fenômeno importantíssimo no Brasil, né? O Brasil, até poucas décadas atrás, era um país católico. Ele está deixando rapidamente de ser católico e caminha para se tornar um país evangélico, né? A seguir nesse ritmo. Muito rapidamente, inclusive influenciando países da região, né? Porque essas estruturas neopentecostais estão sendo exportadas para esse modelo do pastor brasileiro, né? Se encontra aí nos países vizinhos. O Datafolha, ele viu uma conexão aí das camadas mais pobres da sociedade, né? Da população, que estariam o motivo da conexão com o governo Bolsonaro seria justamente a pauta de costumes. Né? Sim, a pauta de costumes, o neopentecostalismo, e tem um recrutamento forte entre as camadas mais pobres. A minha resposta para a pergunta anterior é que não é por causa de uma crise econômica recente, porque isso é um processo que já vem de décadas. Né? Crescendo. Né? Tem a ver com a estrutura social brasileira, né? Com desigualdade, pobreza extrema em certas regiões. Isso pode ter estimulado o crescimento dessas igrejas. Professor, e essa história do AI-5 sendo resgatado já 2 vezes, uma vez pelo Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, e depois pelo ministro da Economia, o que foi assim, apesar de ser conhecido por ser por ter posições, ser um liberal, mas ter posições bastante ultraliberais, digamos assim, não se conhecia esse viés dele, esse tipo de discurso, né? Relacionado com, enfim, reconhecimento do autoritarismo como uma possibilidade, né? Mas, por outro lado, não é de se espantar a postura do Paulo Guedes, porque ele é um admirador declarado da ditadura Pinochet, né? E o que a ditadura Pinochet fez foi exatamente isso, foi casar liberalismo econômico, reforma do Estado, enxugamento do Estado, com um autoritarismo político profundo, né? Eu acho que ele está sendo muito coerente com essa visão dele, mas obviamente que é muito lamentável, né? Porque o AI-5 na história do Brasil é um marco tristíssimo que a gente devia sempre lamentar e nunca exaltar. O AI-5 implicou, né, um aumento da violência política, um aumento da tortura, censura à imprensa, enfim, é tudo de ruim, né? Então é muito triste que um governo que tenha sido eleito por meio das instituições democráticas esteja falando, né, em favor de estruturas autoritárias. Mas também não surpreende, pelo que a gente sabe das posturas anteriores do Bolsonaro, né? Mas é o caso, enfim, de quem preza a democracia repelir isso e não aceitar, né? Agora, o Bolsonaro teve uma perda de popularidade que foi medida sistematicamente nos últimos meses. O Datafolha só identificou que houve uma estabilização nessa última pesquisa que ele fez no final de novembro, mas de fato ele tem um alto nível de péssimo e ruim, né? Especialmente para um presidente que ainda nem terminou o primeiro mandato. Ele está colocado lá, mais mal colocado ou melhor. Ele tem ministros que estão mais bem avaliados do que ele, como Sérgio Moro, como a Damares, né, que é a ministra lá da Família, Direitos Humanos e tal. E também o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Como é que você avalia esse resultado dele, levando em conta isso, que ele está ainda no primeiro mandato, que ele tem esse perfil que
nunca tinha chegado ao poder central, né, de extrema-direita, que ele usa esse recurso de proximidade através das redes com um público dele. Que leitura você faz desse resultado que ele está tendo? Bom, tem a ver com a eleição, né? Como eu estava dizendo antes, muita gente votou no Bolsonaro, mas não é Bolsonaro, né? São pessoas que fizeram esse voto útil para evitar que o PT voltasse ao poder, votaram no Bolsonaro como teriam votado em qualquer coisa, né? Isso aí é o efeito do antipetismo, aquela ojeriza, aquela repulsa ao PT, o que é lamentável porque toda atitude política baseada nessa repulsa, nessa virulência, costuma levar a decisões infelizes, né? Como eu acho que foi o caso. Então, acho que muitos que votaram no Bolsonaro foram se arrependendo, foram se afastando pelas atitudes que ele foi tomando, né, no começo de governo. Pode ser que muita gente acreditou, e isso foi muito dito durante a eleição, que o Bolsonaro tinha um discurso eleitoral que não necessariamente ele colocaria em prática, né? Que aquilo era um pouco de estratégia eleitoral, que era demagogia, e muita gente achava que ele, quando se tornasse presidente, ele ia se aquietar, ele ia se acomodar, ia ser controlado pelas instituições, né? Tinha gente que imaginava isso. Tinha gente que falava que a democracia no Brasil era muito sólida, então Bolsonaro, se tornando um presidente eleito, ia ter que se enquadrar. Só que ele não fez isso, né? Ele continuou o Bolsonaro de sempre, continuou com discursos muito agressivos, enfim, criou todos aqueles episódios, né? Amazônia, uma série de coisas que foram trazendo a ele impopularidade, denúncias contra o governo dele, a persistência do quadro econômico negativo, né? A economia brasileira continua patinando, continua sem capacidade de crescer, o crescimento para esse ano 1% é basicamente estagnação, né? Não tem mais recessão, mas também não tem crescimento. Então isso também não ajuda, né? Porque tem gente que imaginava que ia ter uma resposta econômica rápida. Então a erosão dele até certo ponto é previsível. Agora, o que não se podia prever é que ele não desse muita importância a isso, né? Porque ele começou a perder popularidade e ele continuou no mesmo tom e continuou a perder popularidade. Pode ser que no momento ele tenha se dado conta disso e tenha começado a moderar algumas coisas, né? Você falou em solidez da democracia, o quanto ela é sólida? Eu não acho que seja sólida, né? Num país em que você tem uma faixa de opinião pública, eu não sei mensurar isso agora, mas é importante, que aceitaria o retorno à ditadura, isso indica que não tem solidez alguma, né? Muita gente aceitaria a ditadura, isso é muito chocante. Isso não acontece na Argentina ou no Chile, que tiveram ditaduras militares também. A maioria da população repele, inclusive governos de direita repelem também, né? Tanto a opinião pública lá rejeita, como no caso lá do presidente do Chile, o Piñera, que é admirador do Pinochet, ele não pode defender a ditadura porque ele perde voto. Então isso é um elemento, né, triste do quadro. Eu acho que algumas atitudes do judiciário também foram complicadas. O judiciário se politizou, né? Acho que isso é muito evidente hoje. Alguns juízes de vários níveis, né, adotaram posturas políticas. E isso para as instituições é terrível também, porque significa que numa institucionalidade democrática, o papel do judiciário é ser moderado, é preservar as leis, é atuar ali como uma espécie de poder de equilíbrio. E ele se politizou. Isso é extremamente preocupante. E o fato de o Brasil ter eleito um presidente que despreza a democracia. Então tudo isso indica que não é simples o quadro, né? É bastante preocupante. Eu não estou dizendo que nós vamos cair numa ditadura. No entanto, isso é uma possibilidade no futuro, né? Isso não é algo que seja impossível, né? Daí eu acho que merece atenção. A necessidade de falar, e por isso que eu estou insistindo tanto nisso. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mundo Político. Bom final de ano, boa entrada de 2020. Obrigado, para você também, para vocês todos. Eu conversei com o historiador e professor da UFMG, Rodrigo Pato Samota. Ele fez para nós uma análise do cenário político nacional sob uma perspectiva histórica. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. O Mundo Político encerra 2019, a gente entra de férias, mas em janeiro o programa exibe uma seleção de entrevistas do ano. E no início de fevereiro voltamos renovados com programas inéditos. Obrigada pela sua indispensável companhia e até fevereiro.